nos nossos encontros. Vamos à palavra do Senhor? Estamos prontos para recebê-la? Deus está na mesa e Ele tem algumas coisas para falar a nós. Quero convidar você para que você acompanhe comigo a leitura do sagrado texto de Isaías, capítulo 49. Você que está em casa nos acompanhando, você que está nos acompanhando de algum lugar, que alegria poder dividir esse tempo com você. Que você faça desse lugar agora um lugar de absoluta reverência para aquilo que Deus vai nos oferecer. Isaías capítulo 49, nós vamos ler do versículo 8 até o versículo 16. A palavra de Deus nos diz assim: assim diz o Senhor, no tempo certo eu lhe responderei, no dia da salvação o ajudarei. Eu o protegerei e o darei ao povo, para que seja símbolo da minha aliança com eles. Por seu intermédio, restabelecerei a terra de Israel e a devolverei a seu povo. Direi aos prisioneiros, saiam em liberdade, e aos que estão na escravidão, venham para a luz. Serão minhas ovelhas e se alimentarão em pastos verdes e nas colinas que antes eram estéreis. Não terão fome nem sede, e o sol ardente não os atingirá. Pois o Senhor, em sua misericórdia, os guiará. Ele os conduzirá a águas frescas, transformará os montes em caminhos planos, e as estradas serão erguidas acima dos vales. Vejam, meu povo retornará de longe, de terras ao norte e a oeste, e de lugares distantes ao sul, como o Egito. Cantem, ó céus, alegre-se, ó terra, e rompam em cânticos, ó montes, pois o Senhor consolou seu povo e terá compaixão dele em meio ao sofrimento. Sião, porém, diz: o Senhor nos abandonou, o Senhor se esqueceu de nós. Pode a mãe se esquecer do filho que ainda mama? Pode deixar de sentir amor pelo filho que ela deu à luz? Mesmo que isso fosse possível, eu não me esqueceria de vocês. Vejam, escrevi seu nome na palma de minhas mãos. Seus muros em ruínas estão sempre em minha mente. Deus seja louvado por sua palavra, que é viva, operante e nos transforma. Aleluia. Hoje celebramos o Dia das Mães. Hoje é um dia de festa. É um dia de um sentimento duplo para algumas pessoas, né? Que não tem sua mãe mais hoje em vida. Mas, de forma geral, é um dia em que as famílias se reúnem para celebrar a vida das mães que ainda estão inseridas em sua vida. A mãe, ela não é um sinônimo de perfeição, mas a mãe é um sinônimo de amor perfeito. Concordam? A mãe não é perfeita, mas a mãe carrega o amor perfeito. Os erros e as imperfeições que uma mãe tem, eles não ofuscam o perfeito amor que as mães oferecem aos filhos. A mãe, ela é capaz de chegar a níveis profundos de entrega em nome do amor. O texto bíblico que nós lemos diz que o amor da mãe, ele é tão forte e tão poderoso, que ele lembra o amor de Deus pela humanidade. Engraçado que Deus, ao falar sobre o seu amor pelo seu povo, Ele traz a imagem da mãe que ama o seu filho. Tão forte é o amor de uma mãe por um filho. A Bíblia diz que é impossível uma mãe deixar o seu filho por sentir tanto amor por ele. É o versículo 15 do texto que nós lemos. Aí o texto continua que, ainda que fosse possível uma mãe deixar o seu filho,
o texto diz que Deus ainda assim não falharia. Embora o amor da mãe seja, por sua condição humana, um amor perfeito, por causa da situação humana da mãe, ela pode falhar na expressão desse amor perfeito. A mãe, ela carrega o amor perfeito, mas ela, por sua estrutura de falha humana, às vezes ela falha na apresentação desse amor perfeito. Imagino que você conheça algumas mães ruins. Sabemos que, embora a mãe carregue o amor perfeito, existe um grupo composto por mães ruins. Você deve se lembrar de algumas, talvez. Aquelas mães desatentas às necessidades mais prementes de um filho. Você lembra de alguma ocasião em que você viu uma mãe deixando de dar aquilo que ela poderia dar ao seu tão amado e frágil filho? Encontramos recorrentemente imagens de mães ruins, que são incapazes às vezes de cuidar, de amar de um filho, que chegam a ponto às vezes de abandonar o filho. No caso dessas mães, entre o amor perfeito e entre a expressão da entrega desse amor, existe o que nós chamamos de pecado, né? O pecado que é o abandono de Deus. Então, entre o amor perfeito que as mães carregam e a entrega desse amor aos filhos, muitas tropeçam no pecado. E aí o amor perfeito não é expressado. Pela força do perfeito amor que a mãe carrega, mesmo ela sendo imperfeita, ela ainda é responsável por mostrar as mais encantadoras expressões de amor. Apesar do pecado, né, a esmagadora parte das mães, louvado seja Deus, ainda por seu instinto de amor, elas revelam encantadores cuidados, uma encantadora entrega. O encanto do amor que a mãe carrega é um reflexo do perfeito amor que está na essência de Deus. A descrição mais sublime do amor é Deus. A Bíblia Sagrada diz que Deus é o amor. E a mãe, ela veicula, ela transporta, ela transmite essa sublimidade que se chama amor, né? Que é o próprio Deus. Encontramos na mãe Deus, porque nós encontramos na mãe o amor. Deus é o próprio amor, e quanto mais a mãe exala o amor, mais Deus está na mãe. E se as manifestações de amor de uma mãe podem parecer muito fortes ao nosso coração, da mãe que é imperfeita, da mãe que oscila, da mãe que tem os seus problemas também, o que imaginar das demonstrações do próprio Deus, que é o amor? Se a entrega de uma mãe, e às vezes eu fico olhando para a Juliana é uma mãe, para mim, inimaginável antes do casamento e antes de ter um filho. As coisas que a Ju faz dentro de casa, e eu digo isso porque é o palco da minha vida, né? Certamente você poderia descrever também as coisas que a sua mãe faz, as coisas que talvez a sua esposa faz, ou você como filho, ao assistir às coisas que a sua mãe faz, a gente de fato percebe que mãe é um dom e mãe é um transbordo de amor, ágape, o amor sacrificial, o amor da entrega, inacreditável. E se essas manifestações mexem com o nosso coração, imaginar o que Deus tem para nos derramar enquanto Deus de amor é uma coisa impossível em sua plenitude, porque a mãe falha, ela nos constrange com tanto amor. É verdade ou não é? E o que imaginar do Deus, que é a essência da sublimidade que a mãe oferece na prática do amor? Nessa noite em que celebramos o encantador amor da mãe,
eu desejo que o meu e que o seu coração sejam tocados a respeito do perfeito amor de Deus. Perfeito amor de Deus. E para isso nós vamos ao texto de Isaías 49. Isaías 49 é um capítulo que descreve diversas expressões do amor de Deus, do amor que Deus oferece à humanidade. Eu queria junto com você pensar em algumas expressões. O texto vai nos dizer que Deus ele oferece o amor à humanidade de uma forma ativa e real. E o texto ele é carregado de expressões. Por exemplo, no versículo 8 diz que Deus responde. Deus responde. A resposta é uma expressão de amor. Vivemos em dias em que a gente se aborrece muito quando as pessoas não nos respondem. Você passou essa semana alguma experiência triste em que pessoas não responderam a você? Vamos falar de nós aqui, igreja, agora? Dos nossos grupos? Quando a gente não responde o grupo? Não, mas a gente trabalha. Tudo bem, mas faz uma semana que nós perguntamos. Resposta é um claro sinal de amor, né? Ah, como é bom ser reconhecido em sua petição, em seu clamor, em sua necessidade. A resposta é uma coisa que afugenta o nosso coração, né? Como é bom poder ser atendido. O texto diz no versículo 8 que no tempo certo Deus responde. Deus responde. No mesmo versículo diz que Deus ajuda. Opa, coisa boa. Deus ajuda. O texto diz, no dia da salvação eu o ajudarei. Aqui Deus está falando com o seu povo. São afirmações de amor que Deus dá ao povo. Deus diz, no tempo certo responderei. Deus diz, no dia da salvação eu o ajudarei. Ainda no versículo 8 diz que Deus protege. Como é bom ser protegido. Em dias de vento fortes, em dias de ameaças, Deus nos protege. Eu posso ouvir um amém de quem é protegido por Deus aí? Amém! Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos protege. De coisas que a gente nem vê, inclusive. Versículo 8 diz, Deus dizendo através da boca de Isaías, eu o protegerei. Versículo 8. Versículo também 8 diz que Deus restitui as coisas perdidas. Aquilo que nós perdemos por diversas situações, diversas forças, inclusive dificuldades próprias. O texto diz, versículo 8, restabelecerei a terra de Israel e a devolverei a seu povo. Deus é um Deus que restitui coisas que nós perdemos no decurso da nossa vida. Louvado seja Deus. Amém? Deus nos restitui. Deus nos traz de volta aquilo que nós perdemos. A Bíblia diz que na expressão do amor de Deus, Deus devolve no nosso celeiro as coisas que nós perdemos ao longo do tempo. Poderíamos falar só sobre isso hoje, mas o texto fala de mais coisas. O versículo 9 diz que Deus nos liberta. Deus nos liberta. A cada dia somos mais livres do Senhor. O versículo 9 diz, direi aos prisioneiros, saiam em liberdade. Na expressão do amor de Deus, Ele sempre diz a nós, saiam em liberdade. Deixem os grilhões, deixem as correntes, deixem os cadeados, saiam em liberdade, vocês estão livres. Louvado seja Deus. Deus, na expressão do seu amor, diz, vocês estão livres. Porque Deus nos liberta. Versículo 9 também diz que Deus nos oferece luz na escuridão. Há dias que parece que a nossa vida ela é tomada por trevas, né? Há períodos na nossa vida em que parece que uma nuvem espessa repousa sobre nós e nos impõe escuridão. Mas o texto diz, versículo 9, e aos que estão na escuridão, venham para a luz, diz o Senhor. A Bíblia diz que Deus oferece ao seu povo, na expressão do seu amor, luz. Deus é fonte de luz, e na luz não há
acusação, não há pobreza, não há confusão, não há dor, não há agressão, não há colisão, porque a luz coloca tudo em ordem. E Deus é aquele que clareia a nossa vida. Essa semana o Natan, meu filho de 9 anos, no compartilhamento da sua devocional com o seu núcleo, ele ficou incumbido de dizer ao núcleo, ao grupo dele, o que Deus falou ao seu coração sobre o Salmo 119, versículo 105. E ele deu umas voltas, foi para lá e foi para cá, mas ele ministrou bem. Eu entendi que Deus é uma luz, lâmpada para os meus pés, e a tua palavra e luz para o meu caminho. E no frigir dos ovos, ele disse, Deus é uma luz no meu caminho. Que bom, filho, é isso mesmo, acertou. Louvado seja Deus, porque Deus é luz, porque Ele ilumina a nossa vida. E é por isso que nós andamos com firmeza. Não é possível dar passos firmes na escuridão. Não é possível andar bem na escuridão. Deus é esse que nos coloca em claridade e nos conduz em lugares abençoadores. O versículo 10, ele diz que Deus também nos alimenta. O versículo 10 diz, não terão fome e nem terão sede. Deus é o Deus que sacia a nossa fome. A fome é uma coisa triste. A fome é o início, é o start da morte. Pare de comer, para de beber água, que você vai acelerar a sua morte. Deus é aquele que nos alimenta em tudo que nós precisamos. Ele é uma fonte eterna de alimento e de água. Versículo 10, não terão fome e nem terão sede. Ainda no versículo 10, como expressão do amor de Deus, o texto diz que Deus dá direção. Olha o que o profeta revela no seu texto. Em sua misericórdia, Deus os guiará a águas frescas. Deus nos direciona. Nós não estamos perdidos em Deus. Quem está nas mãos de Deus não vive perdido. Não vive. E quando não se vive perdido, se há equilíbrio, se há proteção, se há saúde, boa saúde, mas quem vive sempre perdido, atordoado em seus caminhos, inseguro, entra em todas as portas que advêm no caminho, gente que não tem uma boa direção, clareza do que fazer, de como ir, para onde ir, com quem ir, sempre vive desfolado, porque sempre entra numa porta errada. Sempre vive com hematomas, machucado, sem ter recursos, porque os caminhos podem oferecer os piratas, os assaltantes. Agora, quem é bem direcionado sempre anda em segurança, anda bem, otimiza a caminhada, vê as melhores imagens e paisagens, sempre está bem, né? Quem está bem direcionado sempre vive melhor. O texto diz, versículo 10, em sua misericórdia Deus nos guiará a águas frescas. Versículo 11 diz que Deus abre caminhos. Quantos aqui estão precisando que Deus abra alguns caminhos, né? Eu tenho alguns. Deus é aquele que abre os caminhos. Porque tem momentos na vida que a gente vai até o limite da nossa força e que é insuficiente. E aí Deus vem como aquela experiência, lembra de Êxodo? Começo do livro de Êxodo, quando o povo sai da escravidão egípcia, vai na liderança de Moisés, e ali no monte começa a perceber
que há no caminho do percurso o mar. E aí Deus diz: marche, siga o caminho, continue andando. E ao toque do líder Moisés, o mar se abre. E o povo passa a viver tudo que Deus tinha. Por quê? Porque Deus não permite que o projeto dele aos seus seja interrompido por causa do bloqueio no caminho. O que Deus tem para você, para a sua vida, para a sua casa, para os seus negócios, para a sua saúde, para o seu ministério, para tudo que você faz, o que Deus tem para você não pode ser bloqueado, interceptado, paralisado no seu percurso por limites que as contingências da vida, que pessoas, que maldade, que o demônio, que o pecado podem impor. Deus abre o caminho. Deus é aquele que vai destravando, que vai liberando, que vai dando fluxo para que a sua boa vontade seja derramada sobre os seus. Obrigado, Ana. A Bíblia diz que Deus é aquele que abre os caminhos. Louvado seja Deus. E por último, o versículo 13 diz que Deus consola. Deus consola. Ah, se não for o consolo de Deus, ninguém, ainda que a mais dedicada mãe, ninguém é capaz de chegar nos efeitos que o consolo de Deus pode nos trazer. Tem hora que só o consolo de Deus pode nos abraçar. Tem horas que só o consolo de Deus pode fazer o efeito que nós precisamos. E o versículo 13 diz: o Senhor consola o seu povo e tem compaixão dele em meio ao sofrimento. As expressões do amor de Deus sobre nós, elas são incontáveis. Esse texto rico de Isaías 49 traz algumas, e essas 9, elas são destacadas. Só que no capítulo 49, no versículo 14, quando o profeta vai descrevendo todas essas 10 expressões do amor de Deus, com tanta alegria, porque certamente quando o coração do homem se depara com essas expressões de amor, o nosso coração se fortalece, a gente se anima, porque como é bom quando Deus nos responde, quando Ele nos ajuda, quando Ele nos protege, quando Ele restitui as coisas que a gente perde ao longo do caminho, como é bom quando Deus nos liberta, somos melhores a cada dia, como é bom quando Deus nos oferece luz, nos alimenta, nos dá direção, nos abre caminhos e nos consola, como é bom quando Deus nos ama. Mas no versículo 14 diz: Sião, povo de Deus, vírgula, porém, disse, o Senhor nos abandonou. O povo diz, o Senhor se esqueceu de nós. E o que Deus diz? Acaso uma mãe pode abandonar os seus filhos? Ainda que isso fosse possível, diz o Senhor, eu não seria capaz de abandonar vocês. O texto fala de um povo que não conseguiu ver o amor de Deus. O texto fala de um povo que não conseguiu ver a resposta de Deus. O texto fala de um povo que não conseguiu ver a ajuda de Deus. O texto fala de um povo que não conseguiu ver a proteção de Deus, a mão de Deus. O texto fala de um povo que não conseguiu ver a restituição que Deus estava fazendo. O texto fala de um povo que não conseguiu ver a libertação de Deus. O texto fala de um povo que não conseguiu ver a escuridão sendo rompida pela luz de Deus. O texto fala de um povo que não conseguiu ver Deus dando alimento e a água. O texto fala de um povo que não conseguiu ver Deus dando direção quando eles estavam perdidos. O texto fala de um povo que não conseguiu ver o consolo de Deus no meio da tribulação. O texto fala de um povo que não conseguiu ver o perfeito amor de Deus na caminhada da sua existência. O texto fala de um povo cego. Um povo que, por mais que Deus seja perfeito e perfeito em tudo que faz, não conseguiu reconhecer o tamanho do amor de Deus. O povo não estava no momento bom, é verdade.
Isaías 49 fala de uma época em que o povo estava exilado na Babilônia. O povo estava em terra estranha. O povo estava com as famílias separadas. O povo vinha de um período em que a escravidão estava retornando. O jugo era pesado. O serviço na Babilônia era desonesto, desleal. O povo não estava bem. No momento bastante difícil da vida, o povo não conseguiu ver o amor de Deus. Normalmente, é bem na dificuldade que a gente tem a tendência de não encontrar o amor de Deus. Mas Deus sempre está presente, sempre está nos amando. Ele sempre, o tempo todo, está revelando o seu perfeito amor. E diante da dificuldade do povo, Deus diz: eu não me esquecerei de vocês. Versículo 16, vejam, escrevi o seu nome na palma de minhas mãos. Seus muros e ruínas estão sempre na minha mente. Deus sempre assistiu o seu povo e Ele sempre vai assistir o seu povo, independentemente do caminho do povo. Quero dizer a você hoje, como está o caminho da sua vida hoje? O que você precisa hoje? O que está hoje ardendo no teu coração? Quais são as áreas que estão comprometidas em sua vida? Talvez um pouco adoecida, talvez escassa, com falta de coisas que são importantes para você. O que está desajustado em sua vida hoje? Não permita que o amor de Deus desapareça do seu olhar, em nome de Jesus. Deus ama você, Ele está presente na sua vida. Não permita que as lutas, inclusive, impeçam você de enxergar o quanto Deus ama você. Ainda que a mãe imperfeita possa se esquecer, Deus jamais vai se esquecer de nos amar. Portanto, está tudo bem. Está tudo bem, eu não tenho tudo em minhas mãos que gostaria de ter, mas está tudo bem. Eu não gostaria, talvez, de estar sozinho aqui, gostaria que alguém estivesse comigo aqui celebrando ao Senhor, mas está tudo bem, porque Deus nunca perdeu o controle. Deus é aquele que abre os caminhos que as minhas mãos não podem abrir. Deus me ama, está tudo bem. Engraçado que diante do colo da mãe não há lugar mais seguro para um filho, né? Diante do colo de Deus não há lugar mais seguro para nós. Deus nos ama. Lembre-se que além de Deus ser infinitamente mais forte do que a mãe, Deus, Ele é perfeito em sua aplicação do amor. Então Deus não é falho, Deus não é ausente, Deus nos ama e Ele é perito, perfeito na sua aplicação do amor. Deus é maravilhoso e Ele nos ama. Quero que você receba essa palavra hoje. Vamos começar essa semana muito bem. Amanhã é feriado. Vamos começar essa semana olhando para esse amor indescritível de Deus. Deus responde você. Deus ajuda você. Deus protege você. Deus restitui você. Deus liberta você. Deus ilumina você. Deus alimenta você. Deus direciona você. Deus abre os caminhos para você. Deus consola você. Amém? A Ele nós louvamos. Feche teus olhos. A Ele nós louvamos. Ah, Jesus, celebra o amor do Senhor agora. Celebra o amor do Senhor. Coloque a mão no teu coração se você quiser e diga: Senhor, o meu coração é seu, porque eu amo acima da minha própria vida.
Celebra o Senhor com toda a sua força. Celebre o Senhor com toda a sua força. Diga: Senhor, Tu és o Deus presente na minha vida. Tu és o Jeová Rafá, que me traz toda a provisão necessária, com cura, com fortalecimento, com restituição. Ah, Deus, Tu